Olá, boa noite. Já estamos ao vivo, iniciando a última live do Giro Empreendedor. Esse programa que passou por todos os estados brasileiros, passou pelos Estados Unidos, Portugal, França, e hoje nós encerramos esse programa, Giro Empreendedor, ao menos essa primeira etapa, onde nós conversamos com facilitadores do Empretec, e hoje nós vamos encerrar com o superintendente do Sebrae do Espírito Santo. Então daqui a pouco estará conosco o senhor Pedro Rivo, que é o superintendente aqui do Sebrae Espírito Santo. Já está conosco aí o empresário Renato Ferreira, muito bem-vindo, Alice, que é psicóloga, Carlota, muito bem-vinda também. E dentro de instantes nós iniciaremos a nossa conversa com o Pedro Rigo. Como eu dizia, então, esse programa ele passou por todos os estados da Federação e Distrito Federal, conversando com facilitadores do Empretec, que são pessoas que trabalham com empreendedorismo, não só nas suas empresas, mas também prestando consultoria, dando treinamentos para empresários que querem alavancar os seus negócios, ou aquelas pessoas que querem empreender, iniciar os seus negócios. Então daqui a pouco estará conosco o superintendente do Sebrae do Espírito Santo, Sebrae, que é a instituição que mais forma, que mais atua na preparação de empreendedores, né? No sentido de treinar, de capacitar, de apoiar empreendedores que querem desenvolver os seus negócios. Está conosco aí o Rodrigo, bem-vindo Rodrigo, Erildo, a Rosângela Santos, bem-vinda também, bem-vindo Erildo, lá, empresário, empreendedor, quer dizer, intraempreendedor de Cachoeiro. Juliane Terezinha, bem-vinda também. Mário Saragoa, empresário do Rio de Janeiro, que é uma empresa que trabalha com soluções em altura. A Rosângela, que é facilitadora do Empretec. Eu tenho certeza que vários empretecos facilitadores entrarão por aqui, estarão conosco. Muito bem, então já estará conosco aí o Pedro Rivo, superintendente do Sebrae Espírito Santo. Muito bem, já vou aqui fazer o convite a ele para que esteja conosco. Boa noite, Terezinha. Prazer também ter você conosco, Rodrigo. Rodrigo, que trabalha na Deloitte, uma das maiores consultorias do país, do mundo, na verdade, né? E ele é sócio da Deloitte aqui no Brasil. Muito bem-vindo. Adelina Lisboa, bem-vinda, está aí conosco também. Bia Moser, empresária de restaurante da área de alimentação em Guarapari. Empreteca também está aí conosco, muito bem-vinda. Se reinventando aí nessa crise, né? Daqui a pouco nós vamos saber qual foi o processo de reinvenção feito pelo Sebrae Espírito Santo. Todas as instituições também tiveram que passar por esse processo de reinvenção. Então nós vamos conhecer um pouco como se deu essa reinvenção do Sebrae, liderado aqui no Espírito Santo pelo Pedro Rivo. Já ele vai estar conosco. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, se ele já está por aqui para convidá-lo a entrar conosco. Mas você pode solicitar aí, ô Pedro, a sua entrada e eu faço aqui a autorização. Muito bem. Então, esse programa, como eu disse, ele foi criado com o intuito de conversar com facilitadores Brasil afora. Então, foi um facilitador por estado. E o intuito da criação desse programa, né, o objetivo principal, foi apoiar empreendedores que, diante da pandemia, o Pedro Rigo já está aí conosco, vou autorizar. Diante da pandemia, tinha que se reinventar, tinha que buscar alternativas. Ao invés de sentar e chorar, o que eu posso fazer diante dessa situação? Então, ele já está a entrada dele. Depois, ele chegando, eu apresento o programa, apresento a ele e vamos iniciar a nossa conversa. Opa, já está conosco aí. Boa noite, Pedro. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Está aí, satisfação ter você conosco, encerrando esse programa que nós estamos na 31ª edição desse programa. Maravilha! Passamos por todos os estados do Brasil. Em cada estado nós conversamos com um facilitador do Empretec
que além de empreendedor, trabalha com empreendedores. Conversamos com uma representando o Distrito Federal e passamos pelos Estados Unidos, também lá um facilitador que hoje mora nos Estados Unidos, empreende lá, pela França e Portugal. E nós quisemos encerrar com alguém que representa a instituição que mais forma, que mais apoia empreendedores da micro e pequena empresa. E nós queríamos fazer com o superintendente do Espírito Santo, que é o Sebrae, onde nós atuamos. Então, é uma honra muito grande, Paulo. Eu agradeço imensamente você ter aceito de pronto o nosso convite e ajustamos até a data para você poder estar conosco e agradeço imensamente a sua presença. Eu que agradeço Pedro, a oportunidade aí. Obrigado, Pedro. Então, esse programa, o Pedro Rigo, me permite chamar de Pedro Rigo. Isso. Até porque você é mais jovem do que eu. Maravilha. Mas, Pedro, esse programa nasceu logo no início da pandemia. Nós criamos 3 programas. Inicialmente um sobre líderes que se reinventam. E todos nós precisamos nos reinventar. E o líder, quando ele se reinventa, ele acaba provocando nos liderados a mesma ação. Pelo exemplo, a mesma situação de reinvenção. Depois criamos um com os facilitadores do Empretec do Espírito Santo, com o tema Novos Tempos, Novos Empreendedores. O empreendedor e os novos tempos, melhor dizendo. O empreendedor e os novos tempos. E depois criamos um, que é esse que nós estamos encerrando hoje, que é o Giro Empreendedor, passando então por todo o Brasil. Como essa pandemia ela atingiu a gregos e troianos, quer dizer, atingiu a todo mundo, nós quisemos trazer pessoas para contribuir conosco. Então nós estamos encerrando hoje com você. E aí eu quero te apresentar rapidamente para os nossos aqui ouvintes. O Pedro é administrador, é empresário, foi secretário de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura Municipal de Cariacica e também na Prefeitura de Cariacica foi diretor da Companhia de Desenvolvimento. Então ele tem uma participação na iniciativa privada até hoje e tem também na pública. No governo do Estado, aqui do Espírito Santo, ele foi diretor-presidente da ADERES, que é uma agência de desenvolvimento das micro e pequenas empresas e do empreendedorismo. Foi gestor e coordenador do processo de elaboração e aprovação da Lei Estadual de Incentivo às Micro e Pequenas Empresas, que foi muito importante para o empresário do Estado. Foi também presidente do Fórum Capixaba das microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais, os MEIs, né? E essa instituição se chama FOCAMP. Foi presidente do Comitê Gestor Estadual da Rede Sim, COGESIM, e foi também membro participante do Fundap Social, do Conselho do Fundap. Atuou como conselheiro do SEBRAE entre os anos 2011 a 2014 e conselheiro do SEBRAE Nacional nos anos 2017 e 2018. E atualmente, desde 2018, ocupa aí o cargo de superintendente do SEBRAE do Estado do Espírito Santo, dando essa alavancada. Então, esse só uma pequena correção, janeiro de 2019. Pois não. Janeiro de 2019. A escolha foi final de 2018, de janeiro de 2019, você assumiu efetivamente isso daí. Muito bem, já está então entrando no 3º ano como superintendente aí do SEBRAE. O Pedro, eu gostaria de passar para você dizer aí as suas palavras iniciais e depois a gente inicia com a primeira pergunta, por favor. Bom, Paulo, e a todos que nos dão aí a oportunidade de me escutar, né? De me escutar, e obrigado, Paulo. Na verdade, toda essa passagem, né, eu iniciei minha vida como proprietário de oficina mecânica e fiquei lá por quase 30 anos, depois consultoria, e passei pelo poder público, uma experiência fantástica que nenhuma, talvez, a universidade me daria, enfrentando todas as mazelas do poder público para você fazer empreendedorismo e fazer promoção do desenvolvimento dentro de um ambiente público. E por aí também a ADERES, o governador nos deu essa oportunidade em 2012, 14, 11, 12, 13, 14, também outra experiência fantástica, transformar uma agência de desenvolvimento que tratava de grandes negócios para pequenos negócios, e agora liderei um processo também de constituição de entidades representativas do setor empresarial. Eu iniciei a minha militância empresarial na Federação das Indústrias, no Sindicato de Reparação, e depois um movimento aí que culminou com a formação
a instituição da Federação da Micro e Pequena Empresa. Então, foram várias passagens de diversas instâncias diferentes que me ensinou muito, né? E valeu muito esse espírito de querer fazer, esse espírito empreendedor em todas essas passagens. E agora, no Sebrae também outro desafio muito grande, que é liderar uma instituição, a maior instituição de apoio à micro e pequena empresa do Brasil, quiçá do mundo, porque no mundo talvez não tenha instituições. Eu tive a oportunidade de visitar alguns países, eu não vi uma instituição como o Sebrae no mundo que tem esse papel aqui, que tem o Sebrae no Brasil. Então, é uma honra muito grande, uma experiência muito grande e uma oportunidade muito grande de desenvolver empreendedorismo pelas características do empreendedor, né? De ter essa atitude de querer fazer, de transformar, de mudar, de enfrentar os desafios. E todas essas instituições que eu passei, inclusive iniciando pela minha empresa, foram ambientes que, de fato, foram importantes para o amadurecimento, para viver essa prática. Então, com muita satisfação e muito desafio que hoje eu estou no Sebrae como superintendente, liderando a diretoria, fazendo todo um trabalho de governança com o conselho e, principalmente, tendo a visão de que o Sebrae precisa cada vez mais estar próximo dos pequenos negócios, que esse é o papel essencial dele. Muito bem. Então, muito obrigado mais uma vez. E foi possível perceber, quando eu li o teu currículo aqui e pela sua fala agora, o quanto você tem na veia, né, corre nas suas veias a força, né, do empreendedorismo. Você viveu na prática o empreendedorismo como empreendedor efetivo e hoje gestor dessa instituição que, como você disse, é a maior gestão do mundo, do Brasil e quiçá do mundo, acredito também que seja do mundo, inclusive com essa capilaridade que tem o Sebrae, né? Ela atende hoje os MEI, né, os micro e os pequenos empreendedores, mas acaba atingindo por tabela muitas outras instâncias, né, empreendedoras, inclusive os intraempreendedores, né, porque quando um empresário manda o seu funcionário fazer treinamentos no Sebrae, o Sebrae está fornecendo a ele ferramentas para ele intraempreender, né, quer dizer, empreender no CNPJ alheio. Muito bem, eu quero te perguntar, começar perguntando o seguinte: nós estamos há 1 ano dessa pandemia. Quando foi decretada a pandemia, na primeira quinzena, né, no final da primeira quinzena de março do ano passado, houve assim uma grita geral, um susto geral. As empresas tiveram que se reinventar e nós sabemos que virar um pequeno barco é muito mais fácil que virar um transatlântico, né? Mudar de rumo, ajustar, diminuir a velocidade, aumentar a velocidade, é muito mais fácil. E aí eu te pergunto, como é que o Sebrae, que não é um barco pequeno, quer dizer, é um grande barco, como é que foi o Sebrae se reinventar nesse processo? E se reinventar na velocidade que se reinventou. Como é que se deu esse processo lá internamente, Pedro? Fala para a gente um pouco sobre isso. Parece que houve uma queda, eu vejo o Pedro aqui, mas... Oi, Pedro, está me ouvindo? Parece que a internet parece que caiu, a sua internet aí. Não sei se você me ouve. Conseguiu me ouvir na pergunta que eu levantei. Reinicia aí, Pedro, por favor. Até se você está me ouvindo, quiser sair e voltar de novo, às vezes funciona melhor. Opa, aí. Fala aí, Pedro. Paulo, eu não sei se é o seu sinal ou o meu aqui, mas falhou muito. Agora eu estou te ouvindo. Você estava congelado aí, eu não te ouvia. Não sei até onde você ouviu a minha questão. Você conseguiu ouvir toda a pergunta? Alô? Estou te ouvindo. Eu estou te vendo. Não sei se você está me ouvindo, mas eu estou com muita dificuldade de te ouvir aqui. Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, estou te ouvindo bem. Então, você me fez uma pergunta de, nesse 1 ano de pandemia que nós estamos agora vivenciando por completo, um pouco mais, como se deu o processo de revenção do Sebrae, assim que foi decretada a pandemia, o ano, foi isso que você me perguntou? Foi isso mesmo. Muito bem. Isso mesmo. Então, se todos estão me ouvindo bem, Paulo,
como eu disse na minha parte introdutória, o desafio muito grande de estar na superintendência do SEBRAE do Espírito Santo, assim como qualquer outro SEBRAE de qualquer UF, né? O SEBRAE é uma instituição que sempre viveu esse mundo do empreendedorismo, mas em si e dentro da sua organização tinha. E pelo que eu pude participar de outros SEBRAEs, de outras reuniões, eu acabei participando também da Associação Brasileira dos SEBRAEs, eu percebi também que o desafio da máquina SEBRAE era um desafio de todo o país. Tanto é que hoje também ajudo e coordeno um grupo de trabalho através do SEBRAE Nacional, que é de integração de sistemas, né? Então o SEBRAE, ele se viu como uma boa parte das empresas nesse país, e principalmente a micro e pequena empresa, se viu no desafio de reinventar. Isso é verdade, né? Então, a reinvenção por conta da pandemia, no meu ponto de vista, se deu dentro das famílias, com as pessoas, né? com as pessoas que não são empreendedores, mas também tinham seus empregos, e também nas micro e pequenas empresas, no MEI, e aí, por consequência também, eu acho que todo o mercado econômico, todas as empresas e atividades tiveram, no mundo inteiro, tiveram que, de fato, se colocar para a reinvenção se quisesse sobreviver. E o SEBRAE, ele não tinha uma carteira de produtos digitais tão extensa, eram muito poucos, parecia-me que estavam ainda iniciando uma discussão da tal transformação digital, que é uma palavra complexa, mas que nós entendemos claramente que transformação digital se dá para dentro da organização e também para fora, né? Não existe transformação digital sem que a instituição tenha, de fato, isso nas suas ferramentas de trabalho, de gestão, nos seus produtos, ou seja, em todo o seu conteúdo e performance interna das entregas, como também para o cliente, ou seja, o SEBRAE se viu numa condição de ter que se reinventar internamente, colocar no mercado condições de atender o cliente, né, que o digital era o grande instrumento de continuar conversando, entregando produtos e serviços para o empreendedor. Então, o SEBRAE rapidamente foi para dentro da organização, buscamos todas as ferramentas disponíveis e tivemos que avançar muito fortemente na direção de mecanismos e ferramentas que pudessem ir ao encontro do empreendedor que precisava do SEBRAE, mesmo não tendo contato físico com o SEBRAE, não tendo a presença ou atendimento presencial do SEBRAE. E para nós foi uma experiência fantástica, porque a gente conseguiu se reinventar, conseguiu fazer as mudanças, conseguiu colocar o EAD do SEBRAE à disposição, de fato, do empreendedor, conseguimos transformar soluções presenciais em soluções digitais, em soluções virtuais. E assim, estamos prontos totalmente? Não. Não. Temos muito que caminhar ainda, tem muitos desafios, mas o que nós passamos, principalmente com a reinvenção do SEBRAE em processos internos, que possibilitou o SEBRAE ser mais ágil, não é o SEBRAE que nós queremos ainda. Nós precisamos do SEBRAE ainda mais veloz, ainda mais ágil, um SEBRAE que demora menos para, de fato, entregar aquilo que o cliente precisa. Mas a caminhada que nós fizemos até aqui foi importante, tem sido importante, e nós vamos continuar aí fazendo com que o SEBRAE ele seja mais leve, mais fluidico, né, mais ágil para, de fato, entregar mais resultados à sociedade, ao empreendedor, que é o nosso público-alvo. Então, esse processo de reinvenção do SEBRAE, por conta da pandemia, tem surgido muito resultado, ao ponto do SEBRAE hoje poder funcionar 100% em home office, sem nenhum prejuízo aos resultados do SEBRAE, sem nenhum prejuízo ao cliente, muitas das vezes, porque tem alguns ainda clientes do SEBRAE, que é a categoria de MEI, que ainda tem muita dependência do presencial, né? Mas a gente tem, até o final do mês de maio, que é a semana do MEI que a gente comemora, nós queremos ter muito avançado nessa proposta de ser um SEBRAE digital para o MEI. Mas aí não vai bastar só o SEBRAE. Nós vamos ter que ajudar o MEI a se digitalizar, porque esse é um desafio desse setor, que passam de 260 mil empreendedores no estado do Espírito Santo hoje. Mas tudo isso tem servido para nós como combustível
para a gente poder fazer um Sebrae que possa andar melhor, Paulo. Então, esse é o desafio que nós temos aí. Todo santo dia a gente chega no Sebrae perseguindo, né, esse propósito que é ter um Sebrae, de fato, cada vez mais próximo do cliente, e esse é o ponto de convergência do Sebrae, da diretoria, do conselho, para que a gente possa cada vez mais chegar próximo ao cliente. Que ótimo. Excelente. É um grande desafio, na verdade, que o Sebrae tem, e é importante que a instituição que fala com as empresas, com as pequenas empresas, microempresas e com os MEIs, tenha essa agilidade, tenha essa dinâmica, né? E possa, inclusive, assessorar. Você falou muito bem aí a questão dos MEI, né? Que não está digitalizado ainda, a maioria não está, né? Alguns estão ainda limitados ao celular. Mas foi interessante que vocês criaram vários treinamentos, o Sebrae Espírito Santo, ao menos, criou vários treinamentos com atendimento. A minha fala para você, tá picotando? Tá picotando? Eu vou melhorar aqui, vamos ver se eu melhoro aqui. A sua, para mim, vem um pouco picotada também, mas eu estou conseguindo pegar. Então, o MEI, então, o Sebrae Espírito Santo, ele atendeu muito rapidamente os MEI através da criação até de oficinas via WhatsApp. Né? Eu soube que teve atendimentos, não oficina, mas treinamentos via WhatsApp. E aí eu quero te perguntar o seguinte, já veio uma pergunta aqui, alguém colocou assim, aproveitando esta fala, se este ano de 2021, assim como 2020, o Pedro saiu, acho que ele saiu e vai voltar. Só um minutinho. A Fabi disse que está ouvindo bem os dois. A Alice também disse que está ouvindo bem. Então o Pedro saiu e pede de novo, Pedro. Pede de novo que eu te adiciono aqui. Por favor. O Pedro está solicitando de novo. O Pedro está voltando já. Já fiz aqui a chamada. Eu saí de uma rede, entrei em outra aqui para ver se facilita, se ajuda. Ótimo. O pessoal está dizendo aqui que tava me ouvindo bem, então acho que era... Ok, então era a minha internet mesmo. Mas agora eu mudei aqui a rede, vamos ver se funciona melhor. Estou te ouvindo perfeitamente agora. Vamos lá. Perfeitamente. Mas, o Pedro, eu estava falando, então, dessa atenção que o Sebrae Espírito Santo tem dado ao MEI, né? Que, como você disse, não está ainda totalmente digitalizado. Então, foi importante esse atendimento. Mas eu quero parabenizar pela rapidez com que o Sebrae Espírito Santo respondeu nesse momento de crise. Porque, na verdade, a pequena empresa, né, o empresário da microempresa, ele precisava de uma resposta imediata. Porque foi pego, como todo mundo, de surpresa também. E a instituição rapidamente respondeu. Muito bem. Uma pergunta que passou aqui, eu quero te fazer é o seguinte, com relação às consultorias. O empreendedor, às vezes, ele sabe o que fazer, mas às vezes ele não sabe como fazer. E a consultoria, muitas vezes, dá esse suporte para levá-lo a como fazer as coisas. Se este ano o Sebrae vai ter uma dedicação e se serão gratuitas as consultorias para as micro e pequenas empresas. Paulo, falando das consultorias, uma coisa importante que eu preciso aqui registrar, e você é um dos nossos consultores do Empretec. O Sebrae tem orgulho de tê-lo como consultor do Empretec. Desde que nós chegamos aqui, uma preocupação muito grande que nossa diretoria a gente teve, principalmente estava sobre minha direção, esse assunto de consultorias, é que o Sebrae precisava mudar a relação dele com os consultores. Parecia-me que os consultores não eram empresas ou pequenas empresas que eram automaticamente, inclusive, não só fornecedores, mas clientes do Sebrae. Passamos a tratar os consultores como fiéis parceiros do Sebrae. Eles são os braços do Sebrae lá na ponta para atender o cliente. Então, nós melhoramos e muito a minha avaliação, a relação do Sebrae com os consultores, trazendo os consultores para ser, de fato, parceiros do Sebrae, porque são eles que fazem as entregas do Sebrae junto aos empreendedores. Então, eu não poderia ter hipótese nenhuma deixar uma relação hostil, tomar conta dessa relação Sebrae-consultor, muito pelo contrário,
a gente vem melhorando essa relação, vem conversando mais francamente, e é um ponto importante é isso, cuidar dos nossos consultores, tratar os nossos consultores como fornecedores e parceiros e clientes, que muitos, inclusive, podem ser clientes do Sebrae também em outras áreas. E aí nós fizemos essa relação. Bom, ano passado a gente abriu uma infinidade de consultorias gratuitas naquele momento que mais o empreendedor precisava do Sebrae, mas estava sem dinheiro, sem receita, sem uma série de problemas, e o Sebrae, o que o Sebrae tinha naquele momento para oferecer ao empreendedor? A sua inteligência, a sua capacidade de ajudá-los na parte de gestão, na parte de mercado, vendas online, ou seja, tudo que nós podíamos ajudar é gestão financeira, fluxo de caixa, tudo que nós podemos ajudar de fato e pensar na efetividade do Sebrae junto aos empreendedores, nós fizemos ano passado, e não foi para nossa surpresa, Paulo, porque nós tínhamos inicialmente dedicado 10 milhões de reais do orçamento para consultorias gratuitas, e graças a Deus, esse número foi superado e nós atingimos quase 28 milhões de reais em consultorias gratuitas ano passado para o empreendedor. O Sebrae, que fazia por ano, em média, 2.500 consultorias, ano passado foram 12 mil consultorias, mais o NAM, que aquele negócio é negócio com as consultorias menores, o total de 25 mil consultorias. E assim, começamos aquele ano passado com as enchentes na região sul, com consultorias gratuitas também, e hoje eu vejo lá Iconha, Cachoeiro, Vargem Alta, o resultado desse trabalho que passou por lá e ajudou muitas empresas a se restabelecerem. Esse ano, de novo, nós estamos vendo um novo ciclo dessa pandemia. Infelizmente, só vamos resolver o problema com a vacina para todos. Não adianta a gente imaginar que tem milagre na economia, só vamos conseguir vencer economicamente essa pandemia se a gente tiver vacina para todos, né? Então, de novo, o Sebrae agora, nós estamos preparando um novo pacote que nós devemos estar anunciando nos próximos dias de apoio aos empreendedores e certamente está vindo aí mais gratuidade, mais consultoria e um passo adiante nós estamos dando agora. Porque não adianta mais o Sebrae também ficar dando consultoria e dizer para o camarada que ele precisa vender via internet, que ele precisa vender via uma plataforma, que ele precisa vender dentro das ferramentas sociais, das mídias sociais. Nós precisamos efetivamente entregar na mão dele uma ferramenta. Porque se a gente não entregar na mão dele uma ferramenta, ele vai ter que buscar lá a plataforma do Casa Bahia, a plataforma do Magazine Luiza, a plataforma não sei de onde, e sabemos o quanto é difícil. Porque não adianta. Primeiro que ele vai ter que se preparar aqui, e às vezes esses grandes marketplaces aí não têm a preparação que ele precisa, essas grandes plataformas, mas ele precisa desde fotografar um produto, escolher mercadoria, estabelecer preço, para jogar na plataforma, dar condições de entrega. Tudo isso precisa fazer para vender hoje nas plataformas que a gente tem aí colocado. Então, o Sebrae vai ter duas plataformas disponíveis, uma do Sebrae, que é o Mercado Azul, nós estamos não é nossa, é do Sebrae Brasil, né, nacional, e uma também com a ferramenta nacional, que é ProJump, que é uma plataforma específica da Confederação Nacional da Micro e Pequena Empresa, que nós vamos pegar o empreendedor que passa por uma consultoria que orienta ele sobre a venda no mercado eletrônico, no mercado via online, a venda online. E nós vamos possibilitar que ele efetivamente venda. Venda com a plataforma que nós vamos dar todo o suporte, desde tirar a fotografia do produto, né, a ajudá-los a entender qual produto, quais produtos melhores se encaixam naquele momento, naquele mercado. Então, é um passo adiante que nós estamos dando esse ano, além da gratuidade, além de tudo isso que a gente já fez ano passado, mas nós tínhamos necessidade de ser mais efetivo junto a esse empreendedor, porque ele precisa operar, ele precisa vender, e a gente quer orientá-los até que o produto dele esteja numa plataforma em condições de vender. Então, essa é uma novidade que a gente está trazendo esse ano, ainda essa semana, se Deus quer, a gente lança isso, então vem aí mais consultorias gratuitas, vem aí, de fato, passo adiante para vender no mercado digital, no online, ou seja, e mais outras questões importantes que nós estamos levantando aí, desde o apoio jurídico, que nós sabemos que tem muitos que precisam de apoio jurídico, e nós fizemos uma parceria com o Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça do Estado, onde a Câmara de Mediação, liderada pela desembargadora doutora Janete, está lá para ajudar esses pontos. Nós temos um problema gravíssimo esse ano, que é o IGPM, que está dando 28%.
e nós sabemos de centenas de milhares de empresas que pagam aluguel. Se não tiver ninguém ajudando esses empreendedores nessa discussão, vão ficar sozinhos e fechar ainda mais porta. Vamos ter que fechar. Fechar porta, ou seja, nós estamos em parceria com o CDL, com várias instituições, para que a gente possa ser assim, o Sebrae usando a sua força, a sua condição, para estarem na luta, na lida do dia a dia com esse empreendedor, podendo ajudar em várias frentes. Estamos aí com essa questão do crédito, acionando a frente parlamentar, os deputados que estão colocados, são defensores da micro e pequena empresa. Aqui no estado temos referências aí, como o nosso deputado Helder, por exemplo, que sempre militou nessa área e dá um apoio importante para que o Pronamp ele possa, de fato, ser efetivo na vida da micro e pequena empresa. O governo do estado lançou um pacote agora de medidas que a gente precisa apoiar esses empreendedores para ter acesso ao crédito, e às vezes precisa de um planozinho de trabalho, de um plano de negócio, ele não tem, o Sebrae tem que fazer, ou seja, estaremos aí vivos, presentes, cada vez mais, sempre pensando no que nós podemos fazer para ser mais efetivos para a micro e pequena empresa. Excelente. É novidade mesmo, que você acabou de dizer aí. Boas, excelentes novidades. O Sebrae, além da capilaridade que ele tem como que um povo, né, os tentáculos, e tem um bom nome para estabelecer essas parcerias. Então é um parceiro do empresário, sim, mas ele consegue estabelecer outras parcerias que vai dar esse suporte ao empresário. Excelentes notícias. E aí eu te pergunto, você falou do Pronamp. O Pronamp, alguns empresários, esses dias conversando com o empresário, falou assim: Paulo, eu consegui pegar o Pronamp. Ele vai vencer agora em junho. E pelo andar da carruagem, eu não sei se eu vou ter dinheiro para começar a pagar. Há alguma gestão do Sebrae junto ao governo para ou prorrogar ou sei lá, minimizar o impacto que o Pronamp vai ter agora se o empresário não tiver com movimento suficiente para pagar o Pronamp? Sim, eu falei agora há pouco do deputado Helder, que acabou de semana, a gente conversou, lembrei dele, mas temos o presidente da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa, Jorginho Melo, vários deputados, inclusive da nossa bancada capixaba, da Vitória, Ibaí, vários deputados. Nós, através do Sebrae, as entidades parceiras e coligadas do Sebrae, através do Conselho, já estamos movimentando isso para que a gente possa fazer uma força frente a essa necessidade. O Sebrae Nacional está atuando também sobre isso, porque nós precisamos, além de uma nova edição do Pronamp, com dinheiro novo no mercado, mas também uma possibilidade de já alongar o período de carência para os empresários que pegaram dinheiro. Então, assim, crédito, justiça, apoio técnico do Sebrae, tudo isso nesse momento é muito importante. E nós não vamos economizar nossa energia, nossa liderança, nossa participação nesse processo para que a gente possa criar uma condição melhor para que o empreendedor possa passar por mais essa onda, né, da pandemia, que, diga-se de passagem, está aí muito mais forte do que a onda que nós passamos ano passado. Matando gente, pior, né? Vai continuar morrendo gente agora sem condições de atendimento, porque não tem mais médico, não tem intensivista, porque não tem hospital, e não adianta construir mais leito de hospital porque não tem um médico para tratar, ou seja, estamos vivendo um momento de muita angústia. Muita angústia mesmo. Um amigo meu hoje teve que ser levado para ser internado em Colatina porque não tinha vaga em Vitória. É isso aí. Então, assim, muito complicado. Ficou 2 dias esperando. É complicado. Mas eu quero só mudar agora um pouquinho do assunto, falando aí de empreendedorismo, mas o Sebrae segmenta muito os atendimentos em termos de mercado, em termos de atendimento de comércio, indústria, serviços. E um outro segmento agora, que o Sebrae tem trabalhado muito, tem investido muito, é no empreendedorismo feminino. Quer dizer, nem é segmento de mercado, mas dando esse suporte ao empreendedorismo feminino, que tem crescido muito. E, inclusive, a semana passada foi uma semana inteira de eventos voltados para as mulheres, né? De 8 a 15, né? de 8 a 15. Foi, assim, muitos eventos voltados para a mulher. Eu queria que você falasse um pouco disso e o que vem aí para frente com relação ao empreendedorismo feminino. Olha, Paulo, já mais da metade dos empreendedores brasileiros são mulheres. E a gente tem uma experiência aqui no Sebrae importante dentro de casa,
que mais de 70% do quadro de colaboradores do Sebrae são mulheres. Então, as mulheres, elas, além de cuidar, são donas de casa muitas vezes, mãe, né? Muitas avós, já são avós, ainda tem que empreender e empreende muito bem, porque a mulher tem uma característica diferente do homem, não desmerecendo aqui nós, que trabalhamos muito também, mas ela às vezes tem uma percepção, uma sutileza para perceber negócio que às vezes o homem não tem. Então, as mulheres, de fato, cada vez mais crescem no empreendedorismo, cada vez mais lideram empresas, cada vez mais executiva nas empresas, e não dá para passar isso despercebido. O Sebrae precisa, e cada vez mais, olhar para esse público feminino, buscar, de fato, a característica dessas empreendedoras e trabalhar questões específicas para elas. Então, a partir da própria experiência que o Sebrae vive dentro do seu quadro de colaboradores, a maioria das minhas gerentes são mulheres, e assim as colaboradoras. A gente viu nessa pandemia o quanto foi difícil para as mulheres cuidar de casa, cuidar de filho, cuidar das entregas que precisam fazer, empreender e etc, etc. Então, para nós, o Sebrae tem a obrigação de cada vez mais descobrir nesse mundo feminino o que elas são capazes, e o Sebrae, no que for preciso, dará o apoio, sim, especial, especialista, com sutileza a esse mercado das mulheres empreendedoras. Muito bem. O Está vindo, você provocou que está vindo por aí. O Sebrae, assim, cada dia que passa, a gente não quer ficar somente no mês de março. Acho que o mês de março é um impulso, né, que a gente tem que dar, mas sempre buscando aí ferramentas, instrumentos que a gente possa cada vez mais se especializar nessas empreendedoras que estão por aí. E elas, que muitas vezes são as que mais procuram o Sebrae, Paulo. São as que mais procuram o Sebrae, que mais procuram o conhecimento. É uma coisa impressionante que o público hoje que mais procura o Sebrae, quando você faz aí essa leitura, são as mulheres, as nossas maiores clientes hoje. O Sebrae, você falou do Empretec, né? Que o Empretec é o seminário mais importante de empreendedorismo do mundo, criado pela ONU, no Brasil, coordenado pelo Sebrae. E o Sebrae do Espírito Santo criou o Empretec para elas, que teria sido a semana passada, mas em função do decreto do governador, ele foi postergado, deverá acontecer em maio. Né? Um seminário voltado só para as mulheres, o Empretec voltado só para as mulheres, e inclusive facilitadoras. Né? Aliás, a equipe de facilitadores do Espírito Santo é 70% de mulheres. Não só o Sebrae aí. Quando eu fiz o Empretec em Cariacica em 2005, 2005 ou 2006, não lembro, foi as minhas duas facilitadoras que me ajudaram aí a enxergar muita coisa depois do Empretec. Foi Rosângela, eu sei que uma delas foi Rosângela. Um dia, viajando com ela, ela me contou. Isso, eu esqueço o nome da outra facilitadora, mas Rosângela foi uma delas, sim. Foi uma delas, né? E, muito bem. Então, a nossa equipe de facilitadores, alguém colocou aí, alguém que fez o Empretec, que é a equipe fantástica e tal. E, modéstia à parte, a nossa equipe é muito boa mesmo. Ainda hoje nós tivemos uma reunião com o novo gestor do Empretec, que é o Pedro Viana, teu xará Pedro Viana. Isso. E uma reunião muito boa, ele se colocando à disposição da equipe, trocamos algumas ideias, ajustamos algumas coisas. Então é uma equipe muito boa. E eu estava falando para ele justamente isso, quando a gente vai lá para frente, a gente entrega o nosso melhor. Aliás, a gente coloca como meta, fazer o melhor seminário do mundo, que é a única oportunidade que aquele participante tem de fazer o seu seminário. Né? Então verdade. a gente entregamos mesmo. A metodologia é muito boa, e é aquela história, né? Nós temos o preparo e o Sebrae exige muito, né, em termos de preparação de quem vai lá para frente ministrar o Empretec. Mas vocês vão ter muito serviço esse ano, se Deus quiser. Nós estamos entrando com o Empretec nas prefeituras, dentro da Cidade Empreendedora, que é um projeto que promete ganhar a gestão pública e fazer das cidades que elas possam ter mais gestores com a visão empreendedora. E lá, dos trabalhos que a gente vai fazer dentro das prefeituras é o Empretec. Quando fiz o Empretec, eu estava como secretário de desenvolvimento em Cariacica e foi para mim fantástico fazer. Nós soubemos também disso, dessa parceria que vocês estão estabelecendo. Aliás, você tem ido pessoalmente em algumas prefeituras, conversando esses dias com o prefeito de Montanha,
Ele estava me contando da sua visita lá. Prefeito André, grande empreendedor. André, grande empreendedor, fez Empretec, foi um parceirão quando nós demos o Empretec em Montanha o ano passado, colocou à disposição, ele era diretor do IFES, colocou o IFES à disposição nossa lá, fantástico. E ele me falou dessa sua visita e como foi importante, que vocês vão fazer muitos trabalhos lá. E é bom saber isso, né? E nós temos aqui, participando conosco, facilitadores de vários lugares do Brasil, passando por aqui. Então fica aí o desafio para eles, pedir lá no seu estado que estabeleça também essas parcerias. Pedro, parabéns por isso. Maravilha. Muito bem. Então, o Empretec, só que o Empretec, ele é um curso que tem que ser presencial. Você que fez sabe disso. Não dá para fazer o Empretec online. Quer dizer, então, há que se tomar todo esse cuidado, né? Esse ano eu fiz, em fevereiro, o Empretec lá em Cachoeiro, e tomamos todo o cuidado, né, de distanciamento, de higienização e tudo mais. Mas com o decreto do governador foram suspensos. Ia ter 2 turmas já acertadas aí, e o Sebrae houve por bem claro suspender e está marcado para maio. Tem alguma outra novidade na área de empreendedorismo que você queira trazer aqui, Pedro, para a gente, por favor? Olha, a grande novidade, Paulo, eu quero destacar é o projeto Cidade Empreendedora mesmo, esse que nós estamos indo assim, muito forte junto aos prefeitos e equipe de governo, para que a gente possa trabalhar a questão do ambiente de negócio, né? Nós estamos falando aqui de crédito, nós estamos falando de capacitação, nós estamos falando de consultoria, tudo isso é muito importante para o empresário, muito importante para o empreendedor. Mas se a gente não constituir um ambiente propício, um ambiente menos hostil para o empreendedor, nós não estaremos prontos de fato, a empreender. Então, fazer com que administrações municipais possam entender o papel do empreendedor na cidade, desburocratizar, comprar mais do pequeno, ou seja, transformar aquela prefeitura num grande potencial de capacidade de gerar estímulo ao negócio. Ou seja, a gente vai estar fazendo pela metade, porque eu ensino, eu capacito, a gente faz de um tudo, chega lá na porta para você se regularizar, ter um alvará, ter uma licença, é uma peleja que o empresário tem que gastar tempo dele para correr atrás da burocracia, ao passo que ele poderia estar gastando o tempo dele para produzir, para ter mais inteligência na empresa dele, para organizar a empresa dele, para mexer em processo, ou seja, eu acho que isso é fundamental. Então, esse ano, a nossa prioridade, esse ano que vem, a nossa prioridade é investir muito tempo, principalmente o tempo e toda a inteligência do Sebrae, para que a gente tenha o maior número possível de prefeitos e prefeituras buscando otimizar o tempo dos empreendedores quando precisa do poder público. E não só isso, mas o poder público é um grande gerador de negócio na cidade, né? Quando passa a comprar da cidade, eu acho que isso é transformador e o dinheiro circula na cidade. Então, de novidade que aqui eu quero compartilhar com todos que estão conosco aqui é isso, é o esforço que o Sebrae do Espírito Santo está empenhando esse ano, de dia 4 de janeiro até 10 dias atrás, que a gente andava ainda antes do decreto, quarta-feira passada, nós já visitamos 60 municípios, era para estar terminando sexta-feira agora os 78 municípios, e nós já estamos fazendo o diagnóstico de 60 municípios, eu estou entregando mais 30 dias, os 60 municípios diagnosticados, onde é a referência, é o T0, é como o município está para o Sebrae propor, de fato, um projeto, um plano de trabalho em cada município para que ele se transforme numa cidade melhor, numa cidade empreendedora. Esse é o maior projeto do Sebrae nos próximos 2 anos, além das melhorias constantes que a gente precisa fazer em processo interno, na transformação digital, na melhoria da relação sempre com os consultores, que são os nossos embaixadores do Sebrae na ponta, ou seja, acho que é isso que vai fazendo um Sebrae que a gente sempre está dizendo, mais perto do cliente, mais perto das MPS. Fantástico mesmo. A Flávia, lá de Cariacica, comentou aqui. Grande parceira, Flávia, um abraço, Flávia. Não adianta só dar crédito, o empreendedor precisa de orientação, de apoio, que é o que o Sebrae está fazendo. E outra coisa que você falou e que eu quero destacar é que vocês não estão levando um pacote para a prefeitura, estão indo lá diagnosticando o que precisa, o que cada município precisa. Acho que isso é fantástico. Né? Olha, é aquela história do diagnóstico, né? Olha, eu tenho dito, de acordo exatamente. Com a doença, né? O Sebrae tem dito para a equipe interna do Sebrae, o Sebrae não é dono da verdade.
O Sebrae não tem que ficar fazendo pacote e querendo que as pessoas engulam pacotes, né? O Sebrae tem que entender o lado do cliente. E aqui, nesse caso, o nosso cliente é o prefeito. Nós vamos lá medir, a partir de 222 quesitos de avaliação, medir como anda o estímulo ao empreendedorismo naquela cidade, avaliando 5 dimensões e N contexto da cidade, inclusive o marco legal, e, a partir daí, a gente oferecer ao prefeito sugestão, uma proposta de trabalho que possa mudar aquela realidade. E o prefeito vai ter toda a liberdade de dizer, aqui eu quero avançar, ali eu não quero avançar agora, é ele que determina. Então, assim, essa história do Sebrae, ser dono da verdade, falar que está aqui, pega quem quiser, não, a gente está tratando disso no Sebrae. A gente não quer um Sebrae assim mais. A verdade disso, inclusive, é que o Sebrae abriu editais, e um deles, o mais importante, foi um edital de soluções de terceiro, que é o quê? É o Sebrae sair daquela caixinha de soluções só dele, criada só por ele. Nós estamos pegando, admitindo soluções de terceiros, soluções que estão no mercado, que servem a muita gente, que já são altamente comprovadas a efetividade da solução, e hoje o Sebrae trabalha com essa solução de mercado. Ou seja, mais uma vez dizendo que o Sebrae não pode ser dono da verdade. O Sebrae tem que estar disponível aos novos desafios, disponível a novas soluções, né? Então, esses dois exemplos que eu dei aqui mostram claramente que a gente abrindo o Sebrae, deixando o Sebrae mais assim, aberto e possível de receber sugestões, é o que nós precisamos para a gente ter um Sebrae mais conectado ainda com o mercado. Fizemos o nosso planejamento estratégico assim, Paulo. Ou seja, nós ouvimos 600 e tantas pessoas, convidamos conselheiros, convidamos clientes, convidando entidades, convidamos consultor, convidando um monte de gente. O que vocês querem do Sebrae? Quais são os problemas do Sebrae? Diz aí, né? E aí, juntamos lá 600 e tantos apontamentos. Esse foi o nosso momento mais rico do planejamento, e a partir daqueles apontamentos, feito por diversos parceiros do Sebrae, a gente estabeleceu o nosso planejamento estratégico, que nós estamos rigorosamente cumprindo, seguindo, com todos os desafios que nós temos mais de uma organização de quase 50 anos, que é o Sebrae, uma cultura bastante enraizada, mas eu estou muito animado e vendo que o Sebrae, de fato, está nascendo com um novo entendimento, com uma nova postura, um Sebrae mais amigável, um Sebrae mais parceiro. É isso que nós queremos. Fantástico. Porque o Sebrae, eu tenho percebido, eu recebo volta e meia aqui do Sebrae, comunicado, curso tal saiu do menu do Sebrae. Por quê? O Sebrae não está entregando o que ele tem. Ele está entregando, passou a entregar, querer entregar, como vinha fazendo, mas alguns cursos não tem mais sentido. Entregando aquilo que o cliente precisa. Então, esse diagnóstico que vocês estão fazendo nas cidades é fantástico. Vocês vão entregar a cada cidade, né, na parceria com as prefeituras, aquilo que efetivamente aquela cidade precisa, o empresariado precisa. Muito legal isso. Esse é um exercício muito bom, porque a gente possa, né, ter uma leitura mais clara de mercado, né? Dá trabalho, né? Mas tem que ser feito. Mas tem que ser feito. Tem que ser feito. Tem que ser feito. E o correspondente vem, né? Haverá demanda para isso. Isso é outra coisa. O Sebrae vai oferecer aquilo que a demanda está pedindo, o mercado está pedindo, o cliente está pedindo. Muito legal isso. Parabéns. E aí você falou disso lá atrás, né? A primeira pergunta que você fez, que o Sebrae fez para a reinvenção, né, da pandemia, lá que você reinventar, é um dos pontos fortes que nós estamos trabalhando, é o portfólio do Sebrae, né? O portfólio do Sebrae ainda precisa de muitos ajustes, não estava acostumado a fazer tantas alterações e atualizações, e hoje nós estamos fazendo para que a gente fique mais antenado naquilo que o cliente precisa, né? Atualizando mesmo, né? Atualizando. E não é fácil, né? Atualizar uma carteira um portfólio do Sebrae, né? São mais de 4.000 produtos, então é loucura, né? Milhares de produtos, né? Mas muito bem. Ali estava falando aqui que as mulheres empreendedoras, falamos há pouco das mulheres empreendedoras, elas estudam 16% mais que os homens, né? Então, tem que investir realmente nesse público feminino, que é o que mais procura, né? E aí, em contrapartida, tem que trabalhar para que os homens comecem a estudar mais, né? E a oferta de cursos do Sebrae
propicia isso, né? Que todos possam se preparar mais para esse mercado que está em constante mudança. Nós estamos falando de pandemia, ô Pedro, mas a verdade é que o mercado muda o tempo todo. Então, esse processo de reinvenção, ele não é você se reinventa agora e pronto, né? É um processo contínuo. É um processo contínuo. O comportamento do consumidor durante essa pandemia tem mostrado para nós que o processo é muito ágil, ou seja, não dá para a gente assim, se acomodar e achar que o comportamento do consumidor de 2019 já não é o mesmo de 2020 por causa da pandemia, e muito menos 2020 será o mesmo de 2021. Então, esse comportamento do consumidor que tem que estar fazendo leitura o tempo todo, que ele altera o mercado, e o mercado, não somente por conta da pandemia, também a pandemia tem nos ajudado a compreender mais fortemente isso. O mercado muda muito, né? Desde processo de fornecedor de matéria-prima, fornecimento de matéria-prima, que hoje você tem uma disponibilidade no mercado, amanhã você não tem mais. As alternativas que tem substituição de produto A ou B não é aquilo. Ou seja, olha, o que nós estamos aprendendo com essa pandemia é uma coisa assim monstruosa, porque o que o Sebrae chama a atenção dos empreendedores é que precisamos estar antenados, né? Não podemos achar que nós vamos ficar com aquele negócio nosso o resto da vida daquele jeito. Não vai, né? Tem segmentos aí, claro, não só por conta da pandemia, mas a própria digitização tem colocado isso, que estão sumindo, vão sumir, não tem jeito, né? Não adianta ficar debruçado em cima daquilo, brigando, remando contra a maré, que não tem jeito. Então precisa procurar inovar, e aí sim que essencialmente entra o Sebrae, Paulo, porque o Sebrae está lá para isso, para ajudar as empresas a rever plano de negócio, a rever modelo de negócio. Então, sozinho o empresário não vai conseguir fazer isso. Ou faz, tem alguns que conseguem, graças a Deus. O Sebrae não dá conta também de atender todos que precisam, né? Mas esse é o trabalho essencial do Sebrae. Esse é o trabalho essencial do Sebrae. Ajudar os empreendedores assim, a reencontrar no mercado. Tem uma pergunta aqui do Renato Ferreira, que é dono de supermercado e indústria de alimentação, pequena indústria de alimentação. Ele pergunta assim: o Sebrae tem algum projeto de se envolver na área técnica, ajudando a desenvolver produtos? Olha, o Sebrae Tech, que é a nossa consultoria especializada, tem várias fichas técnicas lá que podem, sim, ajudar o empreendedor a desenvolver produtos. Inclusive, a gente quer avançar muito nisso, a partir das nossas experiências de startups, laboratórios do Sebrae que vai buscar essa atuação nessa área tecnológica, mas hoje nós já temos o Sebrae, várias fichas técnicas, que eu chamo, são várias consultorias, que ajudam, sim, o empreendedor a desenvolver produto. Foi excelente. Várias pessoas aí, Portêncio aí mandando um abraço. Maravilha. Um excelente papo. Professor Newton. Botafoguense Newton. Botafoguense Newton. É do meu time, então? Também sou botafoguense. Então são 3 aqui, lasqueira. É mesmo? Maravilha. Um abraço no Potência da Nova Rosa da Penha, da Associação de Micro e Pequena Empresa Nova Rosa da Penha. Oh, maravilha. Sugerindo aqui o professor Newton, deveria aproveitar esse belo projeto do Pedro e fazer um app para cidades empreendedoras, inteligentes e humanas, com foco na inclusão social sociodigital. Quem vai fazer isso é o prefeito de Montanha. O prefeito André de Montanha vai fazer esse projeto lá, conectado à cidade empreendedora, professor Nilton. O André vai revolucionar aquela cidade. E nós temos aqui um casal de empresários de lá, fizeram Empretec conosco agora, o ano passado, a Priscila e o Teles. O Teles, inclusive, participou da reunião lá juntamente com o André, ele estava presente lá. Ele tem uma marcenaria, né? Aline Móveis, uma fábrica de móveis. Muito bem. Maravilha. Tem mais uma botafoguense nos ouvindo aí, ó. Olha um monte de botafoguense. Depois esse povo fala que a torcida Botafogo é pequena, loucura. Pois é, né? Pois é. Ô Pedro, a hora aqui passa muito rápido. Então nós estamos com 6 minutos aí. Então eu vou te passar aí 3, 4 minutos para você fazer um fechamento nessa sua fala. O que mais você gostaria que o empreendedor... Vamos inverter. O que o empreendedor precisa para o Sebrae ser melhor ainda para ele? O que o empreendedor precisa fazer? Porque nós temos aqui vários empreendedores
vários empreendedores que poderão difundir essa sua proposta? Primeiro, cobrar o Sebrae. Cobrar. O Sebrae é uma instituição que tem um orçamento que é oriundo das empresas de médio e grande porte, ou aquelas pequenas que não pagam simples. Vem lá de um orçamento público, né? Então precisa cobrar o Sebrae. O Sebrae não pode ser uma instituição que tenha dono, o Sebrae não tem dono, o Sebrae não é da instituição A, B ou C, então ele precisa ser cobrado, o Sebrae precisa ser procurado para inovar, inclusive inovar. Eu acho que o empreendedor que tem dificuldade, que está passando igual esse que perguntou, o Sebrae ajuda a criar o produto? Olha, eu estou falando que tem a ficha técnica lá. Se não tiver, nós temos que fazer. O Sebrae tem sim, se faz parte da competitividade das empresas, desenvolvimento de produtos, né? Então, assim, desde produto, embalagem, ajudar o cara a acessar mercado. Então, precisa o Sebrae ser cobrado e provocado a todo momento, porque não pode deixar o Sebrae na zona de conforto, nunca, jamais. Então, show. E sendo cobrado, nós vamos ter a possibilidade de melhorar sempre, né? Porque a nossa vontade de melhorar é muito grande, mas a gente podendo ser futucado aí a todo momento, eu acho que isso é fundamental. Então, nós temos os canais abertos, nós temos os nossos analistas, nós temos gerentes de área, nós temos a diretoria, que é uma diretoria muito aberta, pelo menos falo com todo mundo, não tem dificuldade nenhuma, participo dos bate-papos onde a gente for, ou seja, esse é um Sebrae que precisa se apresentar cara a cara para a sociedade. Então, é a primeira coisa que eu falo. Outro desafio que nós temos aí é a questão do crédito, né, Paulo? Porque oh, meu Deus, a companheira lá de Cariacica, deixa eu lembrar, a Flávia, colocou aí, não basta crédito, tem que ter apoio. Mas nesse momento, se tem uma agonia hoje, é dinheiro, é recurso para as empresas manterem em pé, porque as vendas estão tendo dificuldade, não só agora, mas as vendas em si, ano passado tiveram muito prejuízo, né? Nem todo mundo conseguiu entrar nas linhas de crédito. Por exemplo, o Sebrae fez uma pesquisa onde 64% dos entrevistados afirmam que teve queda no faturamento, 64%. Mas, em média, queda de 54% de faturamento. Não é brinquedo isso, não. E naquelas datas comemorativas, mesmo do ano passado, esse ano, eles alertam, eles dizem que não alterou não ajudou para aliviar essa queda. Então, assim, o momento é complicado. E grande parte desses empresários que foram para buscar crédito, eles não conseguiram, né? Então, assim, crédito é o grande desafio do poder público. Batemos palma com o programa, porque foi um negócio ousado, mas os bancos não abriram muito esse negócio de forma mais democrática, ficou muito por conta de atender um cliente ou outro e tal. Então, assim, nós precisamos avançar muito nessa área de crédito para a micro e pequena empresa, porque, sim, é um dificultador muito grande. Não vamos falar de carga tributária, porque a micro e pequena empresa hoje tem um apoio através da política do super simples, que querem acabar a todo momento, né? Mas esse é um grande apoio. Então, esse desafio que nós temos, e aí não é um desafio do Sebrae, é um desafio de governo, de Brasil, de política pública, da gente, de fato, ter o crédito na mão da micro e pequena empresa, porque, com certeza, se hoje ainda é o maior gerador do saldo positivo dos empregos do país, isso tem há 12 anos que acompanha esse dado, há 12 anos que a microempresa é que sustenta o saldo positivo de emprego. Então, se isso é desta forma, né, então o país tem que se mexer, os governantes têm que colaborar, tem que ser mais ousados nessa oferta de crédito. Não vai achar, eu não tenho nenhuma esperança de que banco vai facilitar a vida de ninguém. Banco é comercial, ele trabalha com risco. Quem tem que botar a mão para diminuir o prejuízo, o risco do banco, não o prejuízo, o risco do banco, é o governo. É o governo que tem o poder de ser aval, de ter uma política de aval, como fez com o Pronamp agora, e tem que fazer isso. Então, esse é o grande desafio que a gente coloca aí nesse momento de pandemia, pós-pandemia, ciclo 1, ciclo 2, que vai continuar existindo enquanto essa vacina não der conta de todos os brasileiros. O Pedro, quero te agradecer imensamente. Algumas questões vão, infelizmente, ficar, porque
o tempo já esgotou, para não cair aqui antes que eu salve a live. Te agradecer imensamente aí a sua disposição, esse bate-papo agradável, com muito conteúdo. Eu acredito que nós poderíamos ter a oportunidade de fazer uma outra daqui a um tempo, porque foi muito esclarecedor. Eu acredito que houve assim uma possibilidade de muito aprendizado quem esteve conosco aqui. Essa live fica gravada, vai para o nosso YouTube, para o canal do IGTV, e muitas outras pessoas haverão de assistir e aprender contigo. Tá? Muito obrigado, agradeço imensamente, agradeço a cada um que esteve aí conosco. Um abraço, muito obrigado a todos aí pela oportunidade. Você, Paulo, um abraço, hein? Bom trabalho sempre. Um abraço também. Tá, obrigado. Tchau, Obrigado, Gisela, aí. que esteve conosco. Fabi, Calimã, Rosângela, Sêmio, vários facilitadores passaram por aí. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. Muito obrigado. Encerrando aqui o Giro Empreendedor. Grande abraço.